Você não está sem dinheiro por falta de oportunidade. Você está sem dinheiro porque pensa como alguém que não tem dinheiro. E enquanto isso não mudar, nada muda. Pode trabalhar mais, pode estudar mais, pode tentar mais, o resultado vai ser o mesmo. Como diz Wallace Devatris no livro A Ciência de Ficar Rico, pensar de uma certa maneira é o único meio de adquirir riqueza. Não é opinião. É uma lei. Se você pensa errado, você trava dinheiro. Se você pensa certo, o dinheiro começa a vir. Teve uma mulher que entendeu isso na prática. O marido dela ganhava o quê? Trabalhava demais. Vivia cansado e sentia que merecia mais. Ela não saiu desesperada procurando solução. Ela fez algo simples. Escreveu: "Eu lembro quando meu marido trabalhava naquele emprego antigo, agora ele ganha X por hora e tem uma vida melhor." E fez o mais difícil, ela acreditou, e deixou ir. Sem ansiedade. Sem controle. Resultado? Depois de cerca de 1 mês e meio, ele foi chamado. Foi contratado na hora. Ganhando exatamente o valor. Sem fim de semana. Mais perto de casa. Isso não é sorte. Isso é padrão. Agora presta muita atenção nisso. O dinheiro não responde ao que você quer. Ele responde a quem você acredita que é. Se no fundo você se vê como alguém que sempre está apertado, alguém que nunca consegue crescer, alguém que vive no limite, sua mente vai provar isso. Você vai escolher pior, aceitar menos, agir com medo, e depois vai falar: "Não dá certo para mim." É um ciclo. Você pensa pequeno. Você age pequeno. Você recebe pouco. Isso reforça que você é pequeno. E repete. Agora o contrário. Você começa a pensar como alguém que cresce. Eu sempre dou um jeito. As coisas funcionam para mim. Eu consigo ganhar mais. Você muda sua postura. E a realidade começa a acompanhar. Não porque é mágica, mas porque você mudou a origem do resultado. Agora uma das técnicas mais fortes. Eu lembro quando. Por quê? Porque isso faz seu cérebro assumir que já aconteceu. Exemplo: eu lembro quando eu ganhava pouco, hoje eu ganho X com facilidade. Percebe? Não é eu quero. Não é eu vou tentar. É passado. E o cérebro responde a isso. Mas aqui está o ponto que ninguém fala: não adianta escrever e duvidar o resto do dia. A técnica funciona quando você sustenta a identidade. A maioria das pessoas erra aqui, tenta forçar demais. Fica pensando: quando vai acontecer? Como vai acontecer? Será que vai dar certo? Isso gera o quê? Ansiedade. E ansiedade é sinal de falta, e falta bloqueia dinheiro. Entenda isso: quanto mais você força, mais você afasta. O que realmente funciona é naturalidade. Aquela sensação de isso já é meu, só não chegou ainda. Sem desespero. Sem carência. Sem necessidade de provar nada. Quando fica natural, começa a acontecer. Porque você não está mais tentando, você está sendo. Então vamos simplificar tudo. Você não precisa correr mais, sofrer mais, tentar mais. Você precisa ser outra pessoa internamente. A pessoa que ganha mais, pensa melhor, decide melhor. Já existe. Só não é você ainda. Então guarda isso: o dinheiro não vem para quem precisa. Vem para quem se torna compatível. E a pergunta que define tudo é: quem você está sendo quando ninguém está vendo? Porque é isso que está criando sua vida financeira. Salva esse vídeo. E toda vez que você pensar: tá difícil ganhar dinheiro, lembra disso: não é o mundo contra você. É sua mente contra você. E quando isso muda, tudo muda. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas até entendem isso, mas continuam vivendo como se nada tivesse mudado. Continuam reclamando do dinheiro. Continuam pensando:
tá difícil. Não tem oportunidade. Dinheiro não vem fácil. E aí eu te pergunto, como você espera viver riqueza, se o seu diálogo interno é de escassez? Você não manifesta o que quer. Você manifesta o que parece normal para você. E isso é brutal. Se dentro de você, dinheiro é difícil. Rico é sorte. Eu ainda não cheguei lá. Então pronto. Você acabou de definir o limite da sua vida financeira. Agora escuta isso com atenção. O problema não é falta de técnica. O problema é que você ainda não virou a pessoa que naturalmente vive aquilo. Porque pensa comigo, a versão de você que já é financeiramente livre, ela não fica ansiosa por dinheiro. Não se compara. Não vive olhando o saldo com medo. Não implora oportunidade. Ela simplesmente sabe. E esse saber é exatamente o que o material que você trouxe chama de naturalidade. Não é forçar. Não é lutar. Não é tentar convencer o universo. É tipo isso. Quando você sabe que vai receber um PX, você fica desesperada? Não. Você só sabe. E é exatamente esse estado que você precisa acessar. Agora presta atenção nisso aqui porque isso muda tudo. Você não precisa criar riqueza. Você precisa selecionar a versão de você que já é rica. Imagina um jogo. Todas as versões já existem, você quebrada. Porque se você continuar jogando com medo, você vai continuar tendo resultados de medo. Agora vamos para o ponto mais poderoso de todos, o seu conceito de si mesmo. Isso aqui é o centro de tudo. Se você se vê como alguém que luta para ganhar dinheiro, sempre precisa se esforçar demais. Nunca ganha o suficiente. Então, não importa a técnica. Você sempre volta para o mesmo lugar. Você estável. Você rica. Você milionária. Qual é a diferença? A identidade que você está jogando agora. E o jogo responde. Então me responde com sinceridade, qual versão de você está no controle hoje? A que tem medo? Ou a que sabe? Porque se você continuar jogando com medo, você vai continuar tendo resultados de medo. Agora vamos para o ponto mais poderoso de todos, o seu conceito de si mesma. Isso aqui é o centro de tudo. Se você se vê como alguém que luta para ganhar dinheiro, sempre precisa se esforçar demais. Nunca ganha o suficiente. Então, não importa a técnica. Você sempre volta para o mesmo lugar. Mas se você muda isso, tudo muda. E como você muda? Simples. Mas não é fácil. Você começa a observar seu diálogo interno. E toda vez que vier, tá difícil. Você corta. E troca por dinheiro vem para mim com facilidade. Toda vez que vier, eu não tenho sorte. Você troca por as coisas sempre dão certo para mim. E no começo? Vai parecer mentira. Mas lembra disso, tudo que hoje parece verdade, já foi repetido muitas vezes. E aqui entra uma pergunta poderosa. A versão de você rica, pensaria isso? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Agora vamos falar do erro que destrói tudo, sinal de alerta esforço excessivo. Você está tentando controlar tudo? Tentando entender como? Tentando forçar resultado? Então você está fazendo exatamente o contrário do que funciona. Porque quanto mais você força, mais você afirma, dedo indicador apontando para a direita, isso é difícil. E aí, adivinha? Fica difícil mesmo. Manifestar riqueza é mais parecido com respirar do que com lutar. Você decide. E deixa acontecer. Não é sobre ficar parado. É sobre não entrar em desespero. É sobre agir sem ansiedade. É sobre confiar, sem ficar checando toda hora. E principalmente, é sobre parar de microgerenciar a sua vida. Porque o como não é seu trabalho. Seu trabalho é escolher, assumir, sentir como real. O resto acontece. E aqui vai um ponto muito forte, você não falha nisso.
Você só insiste em fazer do jeito errado. Você tenta manifestar com medo, com dúvida, com controle. Mas isso não é criação. Isso é resistência. Agora imagina isso. E se você simplesmente decidisse hoje, minha vida financeira já mudou? E vivesse como se fosse verdade? Sem pressão. Sem ansiedade. Sem cobrança. Só vivendo. Isso é o estado certo. E é aí que as coisas começam a se encaixar de forma estranha. Oportunidades aparecem. Pessoas certas surgem. Ideias vêm. Dinheiro entra de formas inesperadas. E parece coincidência. Mas não é. É você, finalmente alinhada. Agora escuta isso aqui. Você não está tentando construir uma vida rica. Você está lembrando que ela já existe. E quando você entende isso, tudo muda. Então a pergunta final é: quem você decide ser a partir de agora? A versão que luta? Ou a versão que recebe? Porque no momento que você escolhe, o jogo muda. E lembra disso, você não precisa provar nada. Você não precisa merecer. Você não precisa correr atrás. Você só precisa assumir quem você já é. Agora para por um segundo, respira. Esquece técnica, esquece método, esquece tudo que você ouviu até agora. E responde com honestidade, dedo indicador apontando para a direita. Se nada mudasse lá fora, você ainda conseguiria se ver como uma pessoa rica? Porque é aqui que tudo se decide. Não é quando o dinheiro chega. É antes. É no silêncio. É quando ninguém está vendo. É quando você está sozinho com seus pensamentos. É aí que você escolhe continuar sendo a versão antiga ou assumir a nova. E essa escolha não é uma vez só. É todo dia. Toda vez que você pensa, balão de pensamento tá difícil. Você tem uma escolha. Toda vez que você olha sua realidade atual e sente dúvida, você tem uma escolha. Toda vez que o medo aparece, você tem uma escolha. Dedo indicador apontando para a direita, voltar para o automático ou sustentar a nova identidade. E no começo? Vai parecer estranho. Artificial. Até meio forçado. Mas sabe por quê? Porque você passou anos sendo outra pessoa. Agora você está mudando o personagem. E como qualquer mudança, leva a repetição. Mas uma hora, vira natural. E quando vira natural, você não precisa mais tentar. Você não precisa mais afirmar. Você não precisa mais convencer ninguém. Você simplesmente é. E quando você chega nesse ponto, o jogo vira. Porque o mundo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Pausa leve. Então esquece correr atrás de dinheiro. Começa a construir uma identidade que naturalmente atrai dinheiro. Uma pessoa que se sente segura. Se sente suficiente. Se sente no controle. Sabe que sempre dá certo. Porque quando isso vira padrão, o dinheiro vira consequência. Não o contrário. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não está esperando o dinheiro chegar, o dinheiro está esperando você se tornar a pessoa certa. Então decide agora. Sem drama. Sem dúvida. Sem meio termo. Quem você é daqui para frente? A pessoa que ainda está tentando? Ou a pessoa que já sabe? Porque no momento que você escolhe de verdade, sem voltar atrás, sem negociar com o medo, tudo começa a se reorganizar. E não porque é mágica, mas porque agora você parou de resistir. Tom final, mais intenso, mais controlado. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Você não precisa começar do zero. Você só precisa assumir o controle da sua mente. E quando você faz isso, dinheiro, oportunidades, crescimento, deixam de ser algo distante e passam a ser seu novo normal. Pausa final. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e pensar:
Eu lembro quando eu vivia preocupado com dinheiro.